Bom, meu nome é Romilson. Nesse vídeo, irmãos, eu quero estar falando sobre essa questão de mulheres se tornarem pastoras, mulheres se tornarem apóstolas, mulheres se tornarem presbíteras, mulheres se tornarem missionárias. Eu vou estar te mostrando que isso aí está totalmente fora da palavra do Eterno. Como eu não tenho compromisso com essas denominações, com esse sistema de engano aí, então eu tenho compromisso com a palavra do Eterno. Se nada está de acordo com a palavra do Eterno, eu não tenho que me sujeitar a esses homens e ao ensinamento deles. Pelo contrário, eu tenho que refutar e rejeitar. E como eu tenho compromisso com o Eterno, eu tenho compromisso de passar a verdade para os irmãos. Por quê? Porque o Eterno vai cobrar de mim. Então eu não posso pregar a palavra meio termo, eu tenho que pregar a palavra por completo. Ainda mais se está no Novo Testamento. Então eu quero estar te mostrando que essa questão de mulheres virarem pastoras e pregadoras e presbíteras aí está fora. Vou te dar algumas dicas aqui daqui a pouco. Vamos lá. Que veja bem aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 diz assim: que as mulheres fiquem caladas nas congregações, nas reuniões da igreja, pois não lhes é permitido falar, em vez disso que estejam em sujeição, como se diz a lei. Se elas querem aprender algo, perguntem ao marido em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na reunião da igreja. Então o que ele quer dizer aqui? O que o apóstolo está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo está querendo dizer que a mulher ela não pode, quando ele fala não pode falar na igreja, ele está querendo dizer assim, que ela não pode exercer a autoridade que pertence aos homens. Ela não pode encabeçar os homens ensinando a palavra do Eterno. É isso que ele quer dizer. Ele está querendo mostrar que essa função aí pertence aos homens. Vamos ler agora Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Que a mulher aprenda em silêncio, com toda plena submissão. Não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas ela deve ficar em silêncio. Pois Adão foi formado primeiro, depois Eva. Também Adão não foi enganado, mas a mulher foi totalmente enganada e se tornou transgressora. Então ele está mostrando aqui que por que isso aconteceu. Ele está querendo mostrar que lá atrás já era para a mulher ser auxiliadora do homem. Porém, com o pecado, aí que ficou, aí a coisa saiu totalmente fora. Aí o Eterno falou, chamou Eva lá e falou, ó, o seu desejo agora será para o seu marido. E ele vai te governar, ele vai exercer autoridade sobre você. Por quê? Porque ele viu que a coisa bagunçou. E aí hoje o mundo, aí o que o mundo está fazendo? O que o mundo está fazendo? O mundo está invertendo os papéis, Satanás está invertendo o papel. Está dizendo que as mulheres têm a mesma autoridade que os homens. Está dizendo que as mulheres, elas não precisam mais ser submissas aos maridos. Está totalmente fora, meu irmão. Existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Olha o que diz aqui, ó. Mas quero que saibam, o cabeça de todo homem é o Machia. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça do Machia é o Criador. Existe uma hierarquia no universo que precisa ser respeitada. Ial é o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. E hoje a sociedade, a mídia, tudo aí quer inverter os papéis. Quer fazer as mulheres ser o cabeça do homem e o homem se sujeitar às mulheres. Quer inverter os papéis. Tá entendendo? Para isso aqui funcionar, essas mulheres se tornarem pastoras dentro das denominações, eu vou te mostrar daqui a pouco. Para isso funcionar, teria que inverter esse papel aí. A mulher o cabeça do homem, o homem o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do Criador. É assim? Não é assim que está escrito não. É o Criador o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Não estou falando aqui que a mulher tem que estar debaixo dos pés do homem, não. Estou falando que a mulher ela é uma auxiliadora, ela pode auxiliar. Ela pode ensinar os homens em certas questões, igual, por exemplo, a máquina de lavar estragou lá. A mulher chega e fala para o marido, ó marido, eu já consertei essa máquina e ela funciona assim. Aí ela pode ensinar ele, é assim meu bem, funciona. E aí ela está sendo o quê? Ela está sendo auxiliadora. Mas nas questões espirituais do Eterno, meu amigo, isso não funciona não. O Eterno não permite esse tipo de coisa não. Por quê, meu? Vamos começar aqui, vou te mostrar uns pontos aqui para você ver como é que a palavra do Eterno nos mostra que as coisas funcionam. Aqui, ó. Na criação, o Criador estabeleceu o homem como cabeça da mulher e a mulher como auxiliadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O ensino pressupõe autoridade. O ensino mostra autoridade. E essa autoridade para ensinar foi dada ao homem, não às mulheres. Sendo o marido cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, versículo 23. Não pode a mulher na igreja ser a cabeça do marido. Tá vendo aí? Na igreja. Na reunião da igreja. É o homem que tem que exercer essa autoridade de ensinar. Os sacerdotes eram responsáveis em ensinar a lei ao povo. Levítico capítulo 10, versículo 11.
Malaquias capítulo 2, versículo 7. Então Deus, de lá do Velho Testamento, o Eterno está mostrando que essa função de ensinar pertence aos homens e não às mulheres. E nunca houve uma sacerdotisa em Israel. Tá vendo aí? Nunca houve uma sacerdotisa. Mulheres foram profetisas na Bíblia. Tá vendo? Mas pregação e profetizar são dons diferentes. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e 29, e Efésios capítulo 4, versículo 11. Na profecia, o Criador coloca as palavras na boca do profeta. Deuteronômio 18, versículo 18, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30. Então Miriam, ela foi uma profetisa, lá no Velho Testamento, Miriam, ela foi a profetisa, porque o Espírito do Eterno toma a pessoa e a pessoa fala pelo Eterno. Mas ali ela não está exercendo a função de ensinar, que pertence ao homem. O dom de ensinar e a função de ensinar pertence ao presbítero, aos presbíteros, no plural. Não é nem ao presbítero e nem ao pastor, é aos presbíteros. Porque não existe um cabeça da igreja, o cabeça é o Machia. Então veja bem, tal pessoa é tomada pela profecia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25. No mesmo lugar onde falou, não permite que a mulher ensine aí, ensina, exerça autoridade, falando que ela pode profetizar, porque o Espírito do Eterno tomava aquela mulher e ela falava pelo Eterno. Então, até Saul profetizou. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Vai prestando atenção em que você vai ver que mulher ser pastora, pregadora e apóstola está fora, está fora. Mulheres profetizaram, mas o ensino autorativo foi reservado aos homens. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E Título capítulo 1, versículo 6. Por isso que a Bíblia fala assim, que o presbítero, ele não deve ser dado ao vinho, tá entendendo? Está falando do presbítero, ele deve ser marido de uma só mulher. Está chamando o homem para assumir a liderança na igreja ali, ó, ter o dom de liderar a igreja ali. Homens, os presbíteros, tinham que ser marido de uma só mulher e não poderiam ser dados ao vinho. Não fala nada com respeito às mulheres assumir esse papel de ensinar. Então veja bem aí. Mulheres profetizaram, mas o ensino autorativo foi reservado aos homens. Não é nem autorativo, é um ensino com amor, é um ensino com amor, ensinando aos irmãos com amor. Pertenciam aos presbíteros. Então veja bem. Débora, Juízes capítulo 4, versículo 6. Miriam, Êxodo capítulo 15, versículo 20. Duda, 2 Reis 22, 14. Profetizaram, essas mulheres profetizaram. Mas não exerceram ensino diante do povo. Elas não teve essa função de ensinar o povo. Elas profetizaram, porque o Espírito do Eterno falava na boca dela. Débora foi juíza em Israel por causa da omissão masculina. Ela foi juíza por causa da omissão masculina. Todavia, ela não convocou o povo para a batalha, mas encorajou a Baraque a fazê-lo. Juízes, capítulo 4, versículos 6 e 10. Por causa da omissão dos homens, ela teve que ir lá e faz assim, assim. Porque os homens estavam se omitindo. Porque tem homens aí hoje que são frouxos. Homem frouxo. As mulheres deles encabeçou eles dentro da casa deles. Essa é a cabeça, ela é essa que canta de galo lá dentro. Elas mesmas falam, eu que canto de galo aqui nesse terreiro aqui, é eu. Meu marido não manda nada aqui não, porque os caras é um saco de batata, os homens é frouxo. Homem frouxo, saco de batata. Tá entendendo? Aí as mulheres vão em cabeça. Faz igual lá. Por que a serpente procurou foi Eva? Por que a serpente não procurou Adão? Porque a serpente já queria inverter os papéis. A serpente ali já começou a trabalhar para inverter os papéis. Por que a serpente não foi lá em Adão? Tá entendendo? Então vamos lá. Quando Baraque insistiu na presença de Débora, ela o repreendeu para que ele assumisse a sua função de cabeça. Débora foi repreendeu, falou, moço, você que é o cabeça aí, ó, assuma a liderança desse povo aí, moço. Vai lá e leva eles para a batalha. Vai deixar por conta minha que sua mulher? Cria vergonha nessa cara sua aí, rapaz. Vai lá e assuma o povo. Juízes capítulo 4, versículo 9. Tá entendendo? Na história de Débora, a palavra julgava. Tá vendo? Jabate não significa governar nem ensinar, mas decidir controvérsia. Os filhos de Israel subiam a Débora para juízo. Ela não estava governando ou ensinando um grupo, mas julgando questões do povo debaixo de uma palmeira. Juízes capítulo 4, versículo 5. Débora não liderou a batalha, Baraque o fez. Por isso ele é lembrado no futuro e Débora omitida. 1 Samuel capítulo 12, versículo 11 e Hebreus capítulo 11, versículo 32. Crianças e mulheres como cabeça são juízos do Criador sobre o seu povo. Isaías 3, versículo 12. Então, quando uma mulher assume a liderança, aquilo ali é o juízo do Eterno sobre o povo dele.
Por isso que quando Jezabel encabeçou o povo do Eterno ali, só veio a desgraça, só veio a ruína. Porque uma mulher assumiu a posição de uma profeta. Ela assumiu a posição de uma profeta ali agora ela queria ser a líder ali, ela queria encabeçar aquele povo ali. O que veio? Só veio desgraça. Por isso que lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, diz assim, vocês têm aí a Jezabel que se afirma profetiza. Nós sabemos ali que fala da hierarquia, mas ali está mostrando uma mulher que encabeçando a galera, uma mulher encabeçando a turma. Então, dentro dessas denominações aí, onde as mulheres encabeçaram, esses homens aí tudo é frouxo, rapaz. Esses homens aí tudo é frouxo. Sai do encabeçamento dessas mulheres e que você está fora da palavra do Eterno. O Eterno não permite mulher encabeçar os homens, nem encabeçar o lar, não, moço. Isso aí elas não estão respeitando a hierarquia que ele colocou. Iá o cabeça do Machia, o Machia o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Existe uma ordem para ser respeitada. Tá entendendo? Vou ler aqui agora para você aqui agora. Aqui, ó. Por mais que fosse seguido por mulheres que o serviam, Iauxa, por mais que ele fosse seguido por mulheres, várias mulheres ajudando ele ali, Iauxa só escolheu apóstolos homens. Ele escolheu 12 homens para ser apóstolo. Por que não escolheu uma apóstola, Romeu? Tinha várias mulheres ajudando ele, por que não escolheu uma apóstola? Porque mulher não é para exercer essa função, meu amigo. Mulher não é para ser apóstola. Mulher não é para ser pastora. Mulher não é para ser presbítera. Tá entendendo? Tá entendendo? Olha aqui agora, aqui ó. Sendo Iauxa isento de quaisquer preconceito. Ele não tinha preconceito com ele, não. Poderia ter escolhido uma mulher para ser apóstola, mas não fez, porque a liderança do povo do Criador foi designada a homens. Homens, presbíteros. Por isso que lá no livro de Atos, Paulo fala assim, vai lá e chama os presbíteros da igreja, que eu quero conversar com eles. Só homem. Só homens. Não tinha mulher lá. Ai, ai. Vai nessa doutrina dessa denominação aí da igreja católica, vocês vão ver onde vocês vão parar, meu amigo. Os apóstolos seguiram a mesma orientação, submetendo a escolha do Criador de Matias no lugar de Judas. Atos capítulo 1, versículo 23. Os apóstolos seguiram o ensinamento do Machia. Virou e falou assim, não, vai escolher um para entrar no lugar de Judas. Eles escolheram uma mulher para ser apóstolo? Não, escolhe Matias aí. Escolheu um homem de novo. Na escolha dos diáconos, não pensaram em mulheres. Atos capítulo 6, versículo 3. Não pensou em mulheres. Priscila, juntamente com Áquila, ensinaram Apolo no particular, no público, tomaram-no consigo. Atos 18, versículo 26, fala que Priscila e Áquila, que eu nem sei se Áquila e Priscila ali é nome de mulher também, que tem que olhar isso para ver se é nome de mulher, mas ali está dizendo que esses dois aí tiraram Apolo por fora, assim, ensinaram para ele. Não estou falando que não é permitido mulher ensinar, não. Mulher pode ensinar para outras mulheres, pode. Mulher pode instruir outras irmãs, as irmãs mais experientes, pode ensinar outras irmãs, umas podem ensinar as outras, mas ensinar o homem, encabeçar o homem na questão espiritual, meu amigo, tá fora. Por isso que o marido tem que buscar, incentivar, e se incentiva o homem dentro de casa a buscar as coisas do Eterno, o entendimento das coisas do Eterno, para poder ensinar a mulher dele. Tá entendendo, irmãos? Então essa questão aí, irmão, por isso Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico. O marido é o cabeça do lar. Os presbíteros são os cabeças de suas igrejas locais. Os presbíteros, não é que eles são o cabeça das igrejas, mas eles assumem a liderança das igrejas locais. Eles assumem a liderança. O Machia encabeça eles e eles assumem a liderança. Eles são orientados pelo Machia, por Iauxa. Tá entendendo? Então essa é a questão. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, é o que nós lemos aqui. Então veja bem, irmãos, aqui diz aqueles que devem se afadigar na palavra e no ensino são presbíteros, homens. Fala que aqueles que querem se afadigar na palavra, tomar conhecimento para ensinar os irmãos e as irmãs são presbíteros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Então aqui também diz assim, as instruções quanto ao procedimento no trato com as ovelhas, sebrando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, são dadas a homens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25. Então, irmãos, as mulheres, esse papel de ensinar não pertence às mulheres. Isso aí é questão para os homens, as mulheres que querem ser apóstolas, pregadoras, missionárias, pastoras. Tá totalmente fora, meu irmão. Tá totalmente fora. Essas mulheres tá fora da vontade do Criador.
Está fora do Criador. Deixa eu ler aqui uma passagem aqui que eu li lá no outro vídeo, onde eu falo lá da questão do véu. Se você não assistiu, assista lá para você entender se a mulher deve usar o véu ou não deve usar o véu. Então deixa eu ler aqui mais essa passagem para nós encerrar esse estudo. Veja bem aqui, ó. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: foi de vocês que a palavra do Criador se originou? Será que vocês foram os únicos que ela alcançou? Ele está falando, a palavra veio, ela originou, foi aí no meio de vocês? Ela não veio, não foi do Criador, não? Para todas as igrejas? Aí o que ele fala agora? Aí o que ele fala? Será que vocês foram os únicos que ela alcançou? Quer dizer, não foi para as outras igrejas, não? O mesmo ensinamento que foi para uma, não foi para todas as demais, não? Será que só vocês aí são os engraçadinhos? Por quê? Porque nessa igreja aqui, mulheres estavam querendo dominar a igreja de Corinto. Mulheres estavam querendo assumir o púlpito. Elas estavam confundindo a liberdade no Machia com a questão de ensinar, de exercer autoridade sobre os homens. Elas estavam confundindo essa liberdade que o Machia deu para as mulheres, mostrando que há igualdade, sim. No Machia há liberdade, há igualdade. Não há grego, não há escravo, não há livre, mas ele está falando com respeito à salvação. Agora, com respeito a ensinamento, existe diferença, sim. Porque senão ele teria escolhido um apóstolo, ele não escolheu. Tá entendendo? Então aqui, ó, essas mulheres estavam querendo assumir a liderança da igreja de Corinto. E aí o apóstolo Saulo cortou na hora. Ou o apóstolo Saulo não escreveu inspirado pelo Espírito do Eterno? Será que ele não foi inspirado pelo Espírito do Eterno, não? Será que o Espírito do Eterno não está falando na boca dele nessa hora, não? Para muitas irmãs aí, isso aqui, ó, não faz sentido algum. Porque elas não querem ter submissão aos seus maridos. Isso aqui não é um jugo não, meu irmão. Isso aqui não é um jugo não. Isso aqui é uma honra para elas serem submissas aos seus maridos. Da mesma forma que é uma honra para o homem ser submissa a Yahshua. Tá entendendo? É uma honra o homem ser submisso ao Yahshua. É uma honra para o homem tirar o chapéu. Igual eu mostrei no outro vídeo lá, que o homem não pode cobrir a cabeça quando ele está orando. Porque é sinal é sinal que ele não tem respeito para com o Machia. Então aqui ele está dizendo, ó, foi de vocês que a palavra do Criador se originou? Será que vocês foram os únicos que ela alcançou? Se alguém acha que é profeta ou que tem o dom do Espírito do Eterno, ele deve reconhecer que as coisas que estou escrevendo a vocês são mandamentos do Criador. O apóstolo Paulo virou, se alguém tem o Espírito do Eterno e tem discernimento, ele deve reconhecer que o que eu estou ensinando aqui não vem de mim, não, vem do Eterno. E o Eterno me revelou por meio do Espírito dele. Ele virou e falou aí, ó, deve reconhecer que isso é mandamento do Eterno. Mas se alguém desconsiderar isso, ele será desconsiderado. O apóstolo Paulo virou e falou, se alguém não reconhece que o que eu estou mostrando aqui vem do Eterno e desconsidera isso como algo que não precisa ser considerado, ele vai ser desconsiderado pelo Eterno. Então fica a seu critério aí, minha irmã, meu irmão, se você quer acreditar nessa palavra ou não, principalmente para as irmãs. Fica a seu critério, minhas irmãs. Se vocês querem ser pastoras, principalmente essas dentro das denominações, vocês querem ser pastoras, apóstolas, presbíteras, vai lá, encabeça a igreja, encabeça os homens, vai lá, faz o papel de Jezabel, depois nós vamos ver o que deu. Fica na graça e na paz do Eterno, irmãos.